Olá, amados, a paz de Arruxa. Então vamos aqui dar continuidade aqui na pregação da Ana Paula Valadão, a verdadeira adoração. Vamos lá? Opa! Ah, sim, tá show! Peraí, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Chegar assim um pouquinho pra cá. Assim dá. Tá perfeito, né? Tá perfeito. Que maravilha. Deu pra resolver esse problema. Então vamos continuar aqui, tá bom, amados? O que ela tava falando. É quem nos capacita a viver em unidade. Antes do revestimento do alto, os discípulos eram uma desgraça, irmãos. Eles eram tão soberbos, autossuficientes, eles pensavam tão altamente de si mesmos, eles viviam em competição, diga competição. Em constante comparação, diga comparação. Aqui mesmo, nesse momento, em Lucas, no capítulo 22, você vê toda essa cena, o plano para tirar a vida, a Páscoa do Senhor, a ceia, né? O Senhor celebrando com os seus discípulos. E logo aqui no verso 24 nós lemos. Então vocês vejam que ela falou, né, de Lucas 22, né? Que aí ela falou do plano de tirar a vida, né, de Arruxa, né? Que eu até falei que ia dar uma parada pra gente ler, né? E a gente leu, mas eu volto a ler de novo. Por quê? Ela pulou, ela falou da Páscoa, falou de tentar tirar a vida, né, de Arruxa. Mas quem fez isso? Isso ela não falou. E depois ela pulou pro verso 24, né? Então vamos ler? Vamos ler de novo. A gente leu até acho que aqui, verso 5 que a gente leu. Mas vamos ler. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Arruxo, mas tinham medo do povo. Vocês vejam, quem estava procurando o meio de matar Arruxo? Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. E em Mateus 26 diz, líderes religiosos, veja, vamos ver aqui como é que está aqui nessas versões, tá? Mas em Mateus, peraí, vê se subiu, eu tô descendo, gente. Ó, Mateus. Ó, em Mateus 26, Mateus 26, aí acho que é do 3, acho que é 3. Vamos ver. Os chefes dos sacerdotes e líderes judeus, ó, anciãos, chefes de sacerdotes anciãos, chefes de sacerdotes escribas, chefes de sacerdotes e anciãos. Mas, olha aqui, ó, como é que tá aqui, ó. Eu faço questão de colocar aqui, depois a gente volta em Lucas 22. Olha aqui, ó. Mateus 26. Olha. Naquela ocasião, os chefes de sacerdote e líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Então, vocês vejam bem, tá? Lucas 22. Então, vocês estão vendo que são os chefes de sacerdote e líderes religiosos que eram mestres da lei, né? Estavam procurando meio de matar Arruxo, mas tinha medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes de sacerdote e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Arruxo. Então, vocês vejam, aqui, nova versão internacional. Deixa eu fazer aqui o seguinte, amados. Deixa eu abrir aqui uma nova página. De novo, com a Bíblia Nova Versão Internacional. Olha. É Bíblia Online Nova Versão
Ai, versão internacional. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Mateus 26. Ó. Líderes religiosos. E juntos planejavam prender Yahushua, a traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Tá? Aí, aqui eles estão contando outras coisas. Tá certo? Ó. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes. Ele perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo, tá? Então, vocês vejam bem. Aí aqui, ó. Judas dirigiu-se ao chefe do sacerdote e aos oficiais da guarda do templo. Ali está chefe do sacerdote, mas na verdade era o chefe do sacerdote e líderes religiosos, que está aqui como mestre da lei, tá? E tratou com eles como lhes poderia entregar Yahushua. A proposta muitos os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Alegrou a quem? Ao chefe dos sacerdotes e líderes religiosos, mestre da lei, tá? Tá falando dos líderes religiosos, que aqui eles botaram aqui agora aos oficiais da guarda do templo. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Yahushua quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. E Yahushua enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala ao redor superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo o que Yahushua lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Yahushua e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Yahu. Então vocês vejam bem que essa ceia que é servida nos templos, primeiro que não era Páscoa, porque o que era Páscoa? A Páscoa era o cordeiro, né? Que era a Páscoa, porque a Páscoa era o cordeiro. E tinha ervas amargas e os pães sem fermentos, né? Pão sem fermento. Isso era Páscoa. Aí, ele disse, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Yahu. Então, vocês vejam que essa ceia aí que é servida nos templos, ele não está. Até porque Yahushua não entrou em templo feito por homens. Está escrito isso em Hebreus 9, 24, tá? Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Yahu. Então vocês vejam bem. Aí o que as pessoas estão fazendo no templo físico, tomando essa ceia? Que eles dizem que é o pão, que é o corpo de Cristo, e o vinho que é o sangue de Cristo. E sendo que o próprio Yahushua disse que não beberia mais dessa virgem, nem comeria mais. Até que venha o reino de Yahu. Em Mateus 26 está dizendo isso aqui, ó. Mateus 26, 29. Vamos lá. Ó. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Não é no templo físico, mas é no reino de Yahu. Então, vocês vejam bem. Então, vamos lá. Aí aqui,
Tomando pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, o que era a ceia? A ceia era a Páscoa, que era o cordeiro, era as ervas amargas e era o pão sem fermento. Isso era para quê? Para lembrar da libertação do povo do Egito, né? Que o povo foi escravo no Egito, então a ceia era para isso, tá? Da mesma forma, depois da ceia, ou seja, depois da ceia, ele tinha acabado de ceiar. O que eles tinham acabado de fazer? De comer a Páscoa era o cordeiro, de comer o pão sem fermento e de comer as ervas amargas. Ele tomou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobrecabeça. O filho do homem vai. Veja bem, aqui eles já cortaram, tá? Então, o que acontece aqui na ceia? O que acontece na ceia é o seguinte, amados. Yahushua, ele dava tudo físico, exemplo físico, para as pessoas entenderem no espírito. E isso aqui era na noite que ele foi traído, tá? Então, como é que ele ia falar para os discípulos que ele seria morto? O corpo dele seria dilacerado por nós, né? Queriam cortar o corpo dele, lança, ele iria sofrer isso tudo. Então ele pegou o pão, né? Por quê? Porque ele entregou o corpo dele também em sacrifício por todos nós. Então, o jeito dele falar que o corpo dele seria partido no madeiro, ele pegou o pão e partiu o pão e deu para os discípulos. E aí ele disse: façam isso em memória de mim, né? Pediu para eles comerem o pão, deu graça, tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice. Ele pegou o cálice e disse: Este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de vocês. E ele também disse: façam isso em memória de mim. Mas esta memória dele era enquanto ele estava morto. Por quê? Porque ele seria morto naquele dia. Aquilo ali foi na noite que ele foi traído. Na madrugada que ele foi traído, tá? Foi no dia que ele foi morto, na sexta-feira. Por quê? Porque isso era de madrugada. Essa ceia era para ser feita uma vez por ano e era meia-noite que eu começava a fazer a ceia. Era de madrugada. Então, ele não podia chegar, se ele falasse que ele seria morto ali e falasse tudo que ia passar com ele, porque ele sabia o que ele ia sofrer, ele sabia. Os discípulos não iam entender. Então ele pegou o pão e o cálice e ele disse: façam isso em memória de mim. Ou seja, façam isso em memória dele enquanto ele estivesse morto. E ele ficou morto 3 dias. Ele morreu na sexta, aí ele ficou sexta, sábado, no domingo. De manhã cedo ele ressuscitou. Então, os discípulos fizeram isso em memória dele durante os 3 dias que ele estava morto. Mas quando ele ressuscitou, não, porque ele está vivo. Então as pessoas que fazem isso aqui, em memória de mim, estão fazendo para um morto, não para Yahushua, porque Yahushua ele ressuscitou, ele é ressuscitado, ele está vivo, ele não está morto. A gente só faz uma coisa em memória de alguém que morreu. Não tem como você fazer uma coisa em memória de alguém que está vivo. Entende? Hoje é aniversário da minha irmã. Eu vou fazer uma homenagem em memória a ela? Não, porque minha irmã está viva. Então eu vou ligar para ela e vou falar: poxa, hoje é seu aniversário, parabéns. Sabe? Eu te desejo tudo de melhor. Agora o meu pai, hoje não é aniversário da minha irmã não, tá, gente? Só tô dando um exemplo, tá? O aniversário dela é só 7 de novembro e da outra já passou. Da outra foi dia 13 de agosto. Tá certo? Então, eu tenho 2 irmãs e um irmão, né? Então, vocês vejam bem. Mas eu tô dando um exemplo. Por exemplo, meu pai faz aniversário dia 20 de setembro, né? Mas meu pai já faleceu. Então, eu posso chegar e fazer uma homenagem a ele, memória a ele, tipo no Facebook, falando: poxa, hoje seria aniversário do meu pai, que saudade eu sinto do meu pai, como eu gostaria de abraçar meu pai. Por quê? Porque é em memória dele, ele não está mais vivo. Então, vocês vejam que esse em memória é o quê? É em memória de alguém que está morto, e a Yahushua está vivo. Tá certo? Então aqui, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobremesa. O filho do homem vai, como foi determinado, mas é daquele que o trai.
eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Aí, vamos ler aqui o 24, que foi o que a Ana Paula falou agora, né? Que ela pulou, ela falou, né, que ele seria morto, não sei o quê, né? Aquela coisa toda. Mas ela não leu. Por que que ela não leu? Porque senão as pessoas iam ver que quem matou Yahushua, quem planejou a morte dele foram os chefes de sacerdote, os líderes religiosos, mestres da lei. Por isso que ela não leu, né? Porque se as pessoas lessem, como a gente já viu em Mateus 26, né? E em Mateus 27, que quem comprou Yahushua de Judas Iscariote foram os chefes de sacerdote e líderes religiosos. Tá bem claro isso na escritura, que a gente já viu. Olha, aqui. Agora vamos ver aqui, ó, foram os chefes que a gente já viu. Agora aqui, ó, no Mateus 27, eu faço questão. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Yahushua à morte. Veja, quem tomou a decisão? Chefe de sacerdote e líderes religiosos. Aí eu pergunto vocês, amados evangélicos, católicos, espíritas, de qualquer religião, o que vocês estão fazendo numa religião onde tem líder religioso, sendo que eles mesmos que planejaram matar Yahushua? E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Yahushua fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e se enforcou. E enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes juntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então vocês vejam que isso a Ana Paula pulou. Eu fiz questão de ler de novo, para as pessoas verem que a Ana Paula ela está enganando, querendo enganar. Por que ela não leu o capítulo todo? Porque não interessa, interessa ela ler a partir do 24, para ela dar a base dela do que ela quer enganar as pessoas em cima de versículos isolados. E não em cima do que está escrito na escritura, mas em cima de versículos isolados da Bíblia. Então vocês vejam bem. Vamos continuar aqui no verso 24. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Aí ela vai falar sobre isso. Ela não vai falar sobre Judas, que ela já falou, né, no início, que ele traiu e que foi um valor pequeno, apenas 30 moedas. Só falou isso, apenas 30 moedas. Mas ocultou que quem pagou as 30 moedas de prata, né, foi quem? Os chefes de sacerdote e líderes religiosos. Isso ela ocultou. Por quê? Porque ele ia sujar pro lado dela. Porque ela é líder religioso. Ela é líder religiosa. Né? Então vamos lá. Aí, verso 25. Yahushua lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Vocês vejam bem. Vocês vejam bem que nós vamos sentar, né, para que vocês possam comer e beber à minha mesa. Não é a mesa de um templo, servindo a ceia física, mas é a mesa de Yahushua, no meu reino. E sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Veja, porque realmente Pedro não era convertido, mas ele se converteu.
Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Yahushua: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará o que me conhece. Você negará que me conhece. Então Yahushua lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Olha, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, vocês vejam bem. Porque ele não pediu nada de ninguém. Ele não pediu oferta, ele não pediu dízimo, nunca pediu isso. Vocês vejam bem. Tanto que ele mesmo disse: dei de graça que de graça recebeste. Então vocês vejam bem. Eu lhes digo. Não, aqui ó. Eu lhes disse, mas agora se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi cortado com os transgressores. E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Vejam bem, está para se cumprir o que está escrito a respeito dele, está para se cumprir. E ele cumpriu até a morte. Vocês vejam bem. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é o suficiente? Respondeu ele. Como de costume, Yahushua foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: ore para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e ore para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Yahushua para saudá-lo com um beijo. Veja, aqui ele já está, ó. Apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou, quem? Judas, de Yahushua para saudá-lo com um beijo. Agora aqui, Mateus 26. Olha. Mateus 26. Ó. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e de líderes religiosos do povo. Então, essa multidão que estava armada de espadas e varas foram enviados pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Tá certo? Então, vocês vejam bem, aqui só falou da multidão, né? Mas Yahushua lhe perguntou: Judas, com um beijo você está atraindo o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Yahushua lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Veja, porque Yahushua, ele falou sobre espada, amados, mas ele falou no sentido espiritual. Então, eles pensaram que era espada física, mas ele falou espada que é a palavra. Tá certo? Aí disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, que foi esse Pedro. Pedro, vê? Ó. Aqui, ó. O traidor havia combinado o sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Yahushua, Judas disse: salve, mestre, o beijou. E Yahushua perguntou: amigo, o que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Yahushua e o prenderam. Um dos que estavam com Yahushua, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Aqui também está mas tem outra parte que fala que quem fez isso foi Pedro.
Quem fez isso foi Pedro. Agora eu não me lembro. Vamos ver aqui. Como é que está aqui? Espera aí. Quem feriu, quem decepou a orelha do guarda? Orelha do guarda do sacerdote quando Jesus foi preso. Bíblia. Vamos ver. João 18. Vamos ver aqui. João 18. João 18, 10. Vamos ver João 18. Vou botar aqui em João 18 para ver. Simão Pedro, que trazia uma espada aqui, ó. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Desculpa, amados. Tive que espirrar. Então vocês vejam, eles falam, é a mesma história, mas eles contam, um conta de um jeito, outro conta do outro jeito, mas é a mesma, o que aconteceu, mas cada um conta, né, o que viu. Mas vocês vejam que foi Simão Pedro, né? Então vamos lá. Yahushua, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Yahushua disse aos chefes sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês estão vindo com espadas e varas? Aí eu quero ver até onde a Ana Paula vai ler. Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Está falando para quem isso, amados? Para os chefes sacerdotes, líderes religiosos, que está falando isso, ó. Então, Yahushua disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda. Eu vou fazer o seguinte. Parei aqui. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, porque já vai dar 30 minutos. E vou continuar. Tá certo, amados? Porque esse capítulo é muito grande, então eu vou continuar para vocês verem o que Jesus, que Yahushua, nosso Salvador, que o sistema colocou como Jesus, vai falar para os chefes sacerdotes e líderes religiosos. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade e se inscrevam no canal, acione o sininho com todas as notificações. Tá certo, amados? E que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.